não sei se foi no Carisma ou alguma pregação, mas eu quero começar com uma história. E tinha um servo que ele era muito servo. Olha que revelação revelada, né? Ele adorava servir, ele adorava estar ali, igual a gente aqui, né? Adora servir, adora abraçar as pessoas, recepcionar. Só que quando você se posiciona em algumas coisas, você começa a incomodar algumas pessoas, não é assim? Quando você sorri, quando você é feliz, você incomoda quem está triste. Quando você é você incomoda o pão duro, não é assim? Quando você é pra cima, alto astral, você incomoda aquela pessoa que é chata. Por quê? Porque toda vez que você se posiciona em algo, você incomoda alguém. Só que você não tem que se preocupar com isso, porque você tem que viver aquilo que Deus te chamou para ser, independente do que as pessoas vão pensar. Só que existia nessa mesma cidade do servo um carrasco. E ele ficava muito irado quando ele via o servo sempre feliz. Ele era servo e estava sempre sorrindo. Como assim? E aí um dia ele prendeu o servo. E ele prende o servo e ele vai levar o servo para a forca. E ele não tem mais jeito para o servo, porque ele vai levar para a forca. Só que o carrasco, ele era político. Então ele leva o servo para a forca na frente de todas as pessoas. E aí agora ele quer fazer o quê? Ele quer diante das pessoas ser o bonzinho. E ele fala assim, olha, você está indo para a forca. Não explicou o motivo, porque não tinha motivo. Você está indo para a forca, mas como eu sou muito bonzinho, eu vou te dar uma chance de sair ileso. Na minha mão tem o sim e o não. Aquele que você escolher vai ser a sua sentença. Só que ninguém sabia que nas duas mãos tinha a palavra sim. Tinha jeito do servo sair dessa? Ou seja, se qualquer mão que ele escolhesse, ele ia escolher sim, ou seja, ele ia para a forca. Ninguém sabia que nas duas mãos estava a palavra sim. O carrasco parecia muito esperto, até que o servo decide orar. E aí o servo começa a orar, Deus, qual mão está o não? Qual mão está o não? Eu sou inocente, eu nunca fiz nada. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me livrar dessa? Tinha alguma mão estava o não? Só que ele não sabia disso. Aí o Espírito Santo sussurra uma frase no ouvido dele assim, engole o papel. Hã? Mas não faz sentido, Deus, eu estou pedindo livramento, eu estou pedindo que o Senhor me livre da morte. O Senhor manda engolir o papel e o Espírito Santo fala, engole o papel. Mas não faz sentido, Deus, eu quero me livrar da morte. Simplesmente obedeça, engole o papel. E ele, sem muito entender, engoliu o papel. O carrasco ficou irado. Como assim você engoliu o papel? Como que nós vamos saber agora aquilo que você escolheu? E aí o servo falou, é simples, abra sua mão. O que tinha na mão do carrasco? Então, diante de todas as pessoas, qual foi a opção que ele escolheu? Não. E ele recebe o livramento da morte. Ele recebe uma nova chance, porque ele obedeceu o Espírito Santo. Tem direções que o Espírito Santo vai nos dar que não fazem sentido para nós. Talvez você chegou aqui hoje com uma direção de Deus que não faz sentido nenhum. Mas se é a direção de Deus, obedece. Porque Deus é um Deus de novas chances. Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance. Deus é um Deus longânimo. E era para o nosso destino, era o inferno, como David falou aqui. Mas porque Ele me deu uma nova chance, porque Ele te deu uma nova chance, hoje você pode estar aqui celebrando a Deus. Só que essa história, a gente olha e a gente às vezes fala assim, poxa, quantas vezes pessoas tentam me matar como esse carrasco, pessoas se levantam contra mim e pessoas se sentem incomodadas porque eu estou fazendo isso. E a gente sempre se coloca como vítima da história. Mas algumas vezes nós somos o carrasco. Nós somos o carrasco que estamos nos incomodando com o que o outro está se posicionando. Nós somos o carrasco que queremos que o outro desista dos seus sonhos, desista do seu posicionamento, porque aquilo está nos incomodando. Porque aquele que está posicionando está mexendo naquilo que a gente não se posiciona. Só que nessa manhã, o Senhor diz para mim e para você, que você também precisa dar uma nova chance para alguém. Enquanto eu estiver fazendo essa pregação, durante toda essa manhã, o Senhor vai trazer à sua memória quem você precisa dar uma nova chance.
quem você precisa liberar perdão, quem você precisa abrir o seu coração, quem você precisa desistir das pedras, e vocês vão entender daqui a pouco, desistir das pedras para dar uma nova chance. Porque a gente sempre quer uma nova chance. Você já reparou que quando o outro faz algo ruim com você, você quer justiça. Mas quando você faz algo ruim, você quer misericórdia. Vou te dar um exemplo simples. Se alguém marca uma reunião e você chega atrasado, você já chega pedindo desculpa. Ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque você espera o quê? Misericórdia. Mas quando você marca uma reunião e as pessoas chegam atrasadas, você quer o quê? Justiça. Que absurdo que essa pessoa fez. Com o outro a gente espera justiça, mas com a gente quer misericórdia. Com a mesma medida que você medir, você será medido também. Então essa é uma manhã de uma nova chance. E eu quero que você abra comigo em João capítulo 8. E o Senhor vai me ajudar com a voz, que eu já estou sem voz. João capítulo 8, a partir do versículo 2. João capítulo 8, a partir do versículo 2. Quem achou diz amém. Todo mundo, né? Tá no telão. Cara de pau. João 8, 2. Ao amanhecer, apareceu novamente. Aonde? No templo. E todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em ato de adultério. Fizeram-a ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Feche seus olhos, Pai. Nessa manhã nós estamos aqui porque nós queremos receber uma palavra e uma porção dos céus. Ministra no nosso coração, Senhor, porque o Senhor é um Deus de novas chances. O Senhor nos deu novas chances, que possamos entender a profundidade disso e liberar novas chances para as pessoas que conhecemos. Pai, em nome de Jesus, vem comigo nessa pregação, que não seja apenas eu a ministrar, mas que eu seja apenas um canal, e que o Senhor possa falar no todo da igreja, mas que o Senhor possa falar no individual de cada coração, porque o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada ferida, o Senhor conhece cada pessoa que nos feriu e nos machucou, o Senhor conhece cada pessoa que nós ferimos e machucamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o seu Espírito Santo esteja liberado aqui nessa manhã, para continuar fluindo e ministrando poderosamente aos nossos corações, porque nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui. E nós te pedimos, Senhor, que eu saia de cena, para que o Senhor entre e a sua glória toma conta deste lugar. E que possamos sair daqui tomados da tua presença, que nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. E essa manhã eu quero aprender com você e caminhar nessa história com você com alguns princípios. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui nesse mesmo momento: não categorize pecado. Como assim, Carol? É engraçado que essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E os fariseus e os saduceus trouxeram ela para ser apedrejada, porque sim, a lei mandava matar. Mas se ela foi surpreendida em ato de adultério, ela adulterava sozinha? Cadê o cara dessa história? Não trouxe. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência de categorizar pecado. Ah, não, eu posso mentir. Aí eu posso fazer uma fofoquinha gospel. É uma fofoquinha boa. É uma mentirinha boa. Ai, mas você não sabe. Fulano traiu a esposa. Nossa, fulano matou. Fulano prostituiu. A gente coloca pecados em níveis. Gente, quem mata uma pessoa e quem mente, a consequência vai ser diferente. A consequência de quem mata uma pessoa para a consequência de quem mente são diferentes. Mas para Deus é tudo o mesmo cheiro. É tudo pecado. A gente tem a tendência de categorizar pecado. Nossa, que absurdo que o Wagner fez. Mas e o que você fez? Cuidado, porque quando você aponta um dedo, tem no mínimo 3 apontados para você. A gente tem uma tendência de... É muito fácil julgar. É muito fácil apontar. É muito fácil condenar.
Porque, sabe por que é fácil condenar? Porque você está categorizando o pecado. Olha o que fulano fez. Mas e o que você faz? Você sabe o que você faz. Deus sabe o que você faz. E por que a gente fica categorizando o pecado? Olha o que a Bíblia vai falar. Isaías 59, do 1 ao 2, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O que esse texto está falando? O braço do Senhor não está encolhido que ele não possa salvar. Qualquer momento que você se arrepender, seja de qualquer que for dos pecados, o braço do Senhor está estendido para te pegar e trazer de volta. O problema é que as maldades do nosso coração, os nossos pecados, nos separam de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Só que a gente acha, eu não sou pecador, porque eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Só que é a mentira que você tem de estimação. E a fofoca que você não para de fazer. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não mata literal, mas quando você fofoca, você está matando pessoas no coração de outras. Fofoca é assassinato, sabia disso? Ai, Carol, eu nunca tinha pensado dessa forma. Estou aqui para te falar. Se eu falo mal da Kelly pro David, o David gosta da Kelly. Só que se eu estou falando mal da Kelly pro David, eu acabei de matar a Kelly no coração do David. Ele nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. Não é assim? Então se você fofoca, você também é assassino. Mas você não é assassino literal de matou a pessoa, mas você mata várias pessoas no coração de várias pessoas. Então toma cuidado quando você categoriza pecado, porque para Deus é tudo o mesmo cheiro. Não, é só uma mentirinha. Você quer ver um momento que o crente mais mente? Quando vai fazer festa surpresa para alguém. Vou fazer uma festa surpresa no aniversário da Bruna. Bruna, vamos ali comigo? Aonde? Gente, não tinha outra opção, Carol. Porque se eu falasse aonde, ela ia saber. É só falar assim, não te interessa, só vamos. Para que você tem que mentir? Bruna, vamos ali comigo? Mas para onde, Carol? Não te interessa, larga de ser curiosa, vamos lá comigo. Mas e se ela não for? Você dá outro jeito, mas não fala mentira. Por que você tem que falar mentira? Gente, a Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pertencia a Satanás e agora você pertence ao reino do Filho amado. Só que a Bíblia fala que o pai da mentira é o capeta. Se você mente, por mais que é uma mentirinha boba, era uma mentirinha boba, é uma mentirinha branca, uma mentirinha gospel, as variações de mentira, é tudo mentira. Se você fala uma mentira, você está conscientemente voltando de baixo para o jugo do pecado. Por quê? Porque o pai da mentira é o capeta. Você era filho dele, mas agora você é filho de Deus. Quando você mente, você volta consciente para ser filho do diabo. E a gente acha que não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Se tem uma frase que vai estar lá no inferno seja bem-vindo, tem nada a ver. Por quê? Porque tem a ver sim. A palavra diz sobre isso. Eu estou falando sobre mentira e fofoca porque parece que são os pecados mais aceitos no nosso meio. Mas é qualquer pecado, meu irmão. Abandona isso. Trouxeram uma mulher para acusar, para apedrejar, para condenar essa mulher. Só que eles esqueceram que eles também carregavam pecados. Quem que você está condenando? Quem que você está apontando o dedo? Só que você esquece que você também ainda peca. Infelizmente, o Espírito Santo mora dentro de nós para nos guiar e nos conduzir em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você não tinha Jesus, a vida de pecado era natural. Mas agora que você nasceu de novo, quando você vai fazer algo errado, acende uma luzinha vermelha lá dentro. Não faça, não é assim? Quando você vai falar uma mentira, acende uma luzinha vermelha. Pé! Tipo o alarme que soa quando tem alguma coisa. Pé! E você sabe que não deve fazer, que agora você tem o Espírito Santo te guiando em toda a verdade. Mas mesmo assim você vai lá e faz. Só para entristecer o coração do Pai. Não. Para de categorizar pecado. Pecado é pecado. Você tem que jogar fora. Prostituição é pecado, da mesma forma que mentira é. Adultério é pecado, da mesma forma que fofoca é.
Lascívia é pecado, da mesma forma que qualquer outro pecado é. Gente, para de categorizar pecado. Aí eu sou muito bonzinho porque eu não mato. É engraçado, né? Porque a gente fala que pecado de assassinato e adultério, quando a gente fala assim, nossa, fulano caiu em pecado. Ninguém fala isso quando alguém mente. Nossa, você viu fulano? Ela caiu em pecado. Geralmente quando fala isso, tá falando de quê? Pecado sexual. Agora eu te pergunto. Adão pecou uma vez e foi separado de Deus e condenou toda a humanidade. Ele adulterou com quem? Com a girafa? Que não tinha outra mulher. O pecado dele no original não foi adultério. Ele matou quem? Quem que Adão matou? Ninguém. Então o pecado original não foi assassinato. Eu não estou falando que esses pecados você tem que fazer. Eu estou falando que você não tem que fazer nenhum. Agora, o pecado original de Adão não foi matar ninguém e não foi adulterar. O pecado original de Adão foi desobedecer um mandamento de Deus. E porque ele desobedeceu, todos nós fomos separados de Deus. Todos pecaram e destituídos. Separados estão da glória de Deus. Jesus paga um preço caro para nos reconectar com o Pai. Te livrar da condenação eterna. E mesmo assim, você quer fazer as coisas erradas. Gente, depois que você nasceu de novo... Ai, Carol, mas a carne é fraca. Quem disse que pecado é vitamina? Se a carne é fraca, você tem que matar ela. Você tem que pegar a carne e falar, vai obedecer o Espírito. Quem manda aqui é o Espírito. Agora, quando você dá vazão à sua carne, aos seus desejos carnais, você está desagradando o coração de Deus. Você está sendo separado dele. A mão de Deus não está encolhida que não possa te resgatar de volta. Não importa, eu não estou aqui para trazer condenação. Não importa qual foi o seu erro. A mão de Deus está estendida para te pegar e trazer de volta para a glória dele. A mão de Deus está estendida para te trazer de volta para a presença dele. O que nós não podemos é permanecer no pecado. Por quê? Porque os nossos pecados, as nossas maldades nos separam de Deus. Então Deus não vai te abandonar. Ao contrário, Ele não te ama hoje porque você é crente, holy, holy, santo, santo. Olha que carinha de santo que essa pessoa do seu lado tem. Tem até auréola na cabeça, olha que anjo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olha como que ela é toda santa, santa, holy, holy. Aqui na igreja todo mundo é lindo, maravilhoso. Mas quem te conhece de verdade é o Espírito Santo que habita dentro de você. Quem te conhece de verdade é quem convive com você todos os dias. Você não sabe se a Carol é uma bênção. Quem sabe que a Carol é uma bênção é meu marido. Porque ele me aguenta no dia de TPM, ele me aguenta no dia que eu quero quebrar a casa inteira, porque eu não faço essas coisas. Não faço. Ele me aguenta no dia mal. Então ele sabe se eu sou uma bênção mesmo ou não. Agora, naquele lugar que ele não consegue acessar, o Espírito Santo vai. Nos pensamentos mais impuros que eu e você temos, o Espírito Santo sabe. Carol, mas eu não consigo controlar. E é aí que entra Romanos 12:2. Não vos conformeis, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você quer não viver mais esses pensamentos impuros e viver essa vida de pecado? Renove a sua mente. Substitua pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, declara um versículo, cante um louvor, muda o pensamento, que na hora vai mudar. Na hora vai mudar. Por quê? Para de categorizar pecado. Trouxeram só a mulher, mas cadê o homem? Cadê o homem da história? Eles estavam categorizando pecados. Volta lá para João 8. João 8 é o texto que nós vamos ficar o tempo todo aqui agora. Versículo 5. Na lei, os fariseus e os saduceus trouxeram a mulher. E eu quero que você imagine a cena. Eu quero que você imagine alguém pegando você lá fora, na entrada da igreja, arrastando você para aqui dentro do templo, jogando você aqui na frente. E agora essa pessoa vai expor todos os seus pecados. Pensa, porque é isso que estava acontecendo. Ela foi surpreendida em ato de adultério. Eles pegaram ela, arrastaram para dentro do templo, jogaram ela na frente de Jesus. E agora eles vão começar a condenar ela. E olha o que eles falam, versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz?
Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus, isso aqui é o mais lindo, gente. Jesus, sim, ele responde alguma coisa? Jesus responde àquela pressão? Jesus se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Segundo princípio que eu aprendo aqui nesse texto. Jesus estava estabelecendo uma nova lei, baseada em uma nova pedra. Como assim, Carol? Gente, a lei realmente mandava apedrejar as mulheres pegas em atos de adultério. A lei mandava muitas coisas. A lei não salva ninguém. A lei só aponta, porque a lei era uma sombra. A lei é uma sombra. Olha aqui minha sombra. A sombra não tem imagem exata. A sombra não dá para ser abraçada. A sombra só... Quando você vê a sombra de algo, você vê que algo está para aparecer, sim ou não? Se você vê a sombra de alguém, você fala assim, alguém vai entrar ali agora. Não é assim? A lei era uma sombra que apontava para o Messias. Ou seja, a lei não salvava ninguém. A lei só apontava que o Salvador estava vindo. Só que Jesus, ele era o sentido da sombra. Jesus era aquilo que podia ser pegado. Jesus era aquilo que podia ser abraçado. Jesus era a forma da sombra. E aí eles queriam fazer para pegar Jesus, para condenar Jesus. Era uma armadilha. E Jesus não responde nada. Jesus abaixa e começa a escrever no chão com o dedo. Mas eles estavam dentro da onde? Do templo. Você já viu essa cena em vários filmes? Vários filmes de Jesus, quando ele abaixa para escrever no chão, nos filmes ele escreve aonde? Na areia. Só que no versículo 2 fala que ele estava no templo. O templo não era feito de areia. Quando você vai ver a construção do templo, o templo era feito de quê? De pedras. De pedras. Então Jesus não estava escrevendo na areia. Jesus estava escrevendo na pedra, porque ele estava dentro do templo. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava falando? Quando ele abaixa e começa a escrever na pedra com o dedo. Vocês querem me ensinar sobre lei? Fui eu quem escrevi a lei lá no monte para Moisés. Onde que a lei foi escrita? Nas tábuas de pedra. Por quem? Pelo dedo de Deus. Jesus é quem? Deus. Jesus estava presente quando Deus escreveu as leis? Sim. Ele mais do que ninguém entendia sobre leis. Então quando ele abaixa, ele começa a escrever no chão com o dedo. É como se ele estivesse falando assim, vocês querem me ensinar sobre a lei? Eu sei o que a lei diz, mas agora eu estou instituindo uma nova lei. Em uma nova pedra. Quem seria essa pedra? 1 Pedro 2, do 6 ao 7, vai relembrar o que o profeta Isaías falou no capítulo 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa e angular para um alicerce seguro. E aquele que nessa pedra confia jamais será abalado. Jesus estava estabelecendo uma nova aliança. Se lá atrás a lei que escrita na pedra mandava apedrejar, agora a pedra sou eu. Eu sou a pedra angular. Então eu vou escrever um novo começo. Eu vou dar uma nova chance para essa mulher. Porque aquele que confia nessa pedra jamais vai ser abalado. Se aquela mulher confiar em mim, eu não vou desamparar ela. Porque eu sou a nova pedra. Eu sou a pedra angular. Então o segundo princípio que eu aprendo aqui, uma nova lei foi estabelecida em uma nova pedra, nele mesmo. Mas olha o que o texto faz. Olha o versículo 7, João 8. João 8, 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou, depois de ter escrito no chão, e disse, se alguém de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Terceiro princípio que eu aprendo aqui. Quem é você quando te pressionam? Quem é você quando te pressionam? Quando pressionam, quando as circunstâncias pressionam. Faltou o dinheiro. Quem é você? Você é aquele que se desespera? Meu marido não me deu atenção. Quem é você quando vem a pressão?
Você é aquele que fala mal? Ah, minha amiga não me ligou de volta. Você é aquela que fala mal dela para os outros? Quem é você quando te pressionam? Porque eu não sei se você está entendendo, mas Jesus estava dentro do templo ensinando para as pessoas e chegaram os poderosos da época. Chegaram os fariseus, os saduceus, chegaram os poderosos da época, cumprindo a lei, porque realmente a lei mandava matar. E começaram a pressionar Jesus. A lei manda matar, e você, o que vai fazer? Jesus não responde à pressão. Jesus tinha todos os temperamentos, né, gente? Ele era sanguíneo quando precisava, colérico quando precisava, fleumático quando precisava e melancólico quando precisava. Porque Jesus é a plenitude de todos, né? Mas isso é bem, nesse momento aqui, é bem uma característica do fleumático. Paz e amor. Porque se fosse o sanguíneo, Pedro já tinha arrancado a orelha deles, né? Mas Jesus aqui não responde. Porque tem perguntas que não tem que ser respondidas. Tem perguntas que você tem que virar a chave na cabeça da pessoa. Essa é uma manhã que vão virar chaves na sua cabeça. Porque essa é uma semana que várias chaves viraram na minha cabeça. E quando você vira uma chave, já era. Ninguém consegue te segurar. Quem é você quando te pressionam? Ontem ou antes de ontem no seu, eu vi um vídeo. Eu falei, é fleumático? Com certeza. O cara tava, não sei se vocês já viram esse vídeo. O cara tava saindo com um cachorro para passear. Ele abre a porta de trás, o cachorro desse tamanho. Ele abre a porta de trás para o cachorro entrar lá dentro para eles passearem. Só que o cachorro vai, dá a volta nele, vai no vidro da frente e pula no vidro da frente. Só que o vidro da frente estava fechado. E ele quebra o vidro do carro. Parece que era um carro, eu não entendo de carro, mas era um carro chique, né? Eu não sei, era um carro caro. Gente, o que você faria quando acontecesse isso? O cachorro quebrou o vidro. Só o vidro daquele carro deve ser o preço de um carro. Gente, o cara olha, respira fundo. Adianta você brigar com o cachorro? O cachorro entendeu o que ele fez? Mas só quando você é maduro que você entende isso. Porque na hora que você quer explodir, você quer descontar em alguém, sabe o que ele faz? Ele respira fundo, ele abraça o cachorro, dá um beijinho no cachorro, pega o cachorro e coloca ele no banco de trás. E aí eu me peguei nesse vídeo, por quê? Porque quantas vezes as minhas filhas fizeram coisas que me deixaram irritadas. E ao invés de eu respirar fundo, abraçar e ensinar, eu explodi. Quantas vezes alguém te pressionou e ao invés de você respirar fundo e constranger a pessoa em amor, você explodiu. Talvez você perdeu a pessoa, talvez você perdeu a razão. Quem é você quando te pressionam? Quem é você? Jesus não foi pressionado só nesse momento, meu irmão. Jesus foi pressionado porque Getsemane significa lugar de prensa. Jesus foi pressionado até o último nível, a ponto dele suar gotas de sangue. E mesmo assim, ele obedeceu. Quem é você quando te pressionam? Quando você está, principalmente nós mulheres que somos multitarefas. Eu tenho tanta coisa para resolver. Gente, quem é que já falou assim? Eu tenho tanta coisa para resolver, eu vou dormir. Não é? Não, fleumático fala isso direto. Agora o sanguíneo é difícil. Eu tenho tanta coisa para resolver. Aí, em vez de, eu vou dormir, porque tem tanta coisa, não sei nem por onde começar. E aí, quando você começa a resolver, isso vai aumentando a nossa adrenalina. Tem dia que eu não consigo nem dormir, porque eu tenho tanta coisa para fazer, que eu deito na cama e minha mente fica... Só eu. Eu falo, Espírito Santo, dá uma paulada aqui para ver se eu consigo dormir, porque não está funcionando. Elétrica. E aí, às vezes, na pressão, você explode com quem mais te ama. Você explode com quem mais serve você. Às vezes você chega aqui, bufando. Aí passa alguém, paz, Senhor. Fala, Senhor, você queria explodir, mas você fala, paz do Senhor. Aí seu marido vira e fala assim, amor, não sei o que. Você segura com o outro. Aí aqui tem dois lados. Primeiro que a gente precisa aprender a ter mais autocontrole. E a pessoa que vos fala
Precisa muito. Meu marido que eu diga. Porque a pessoa sanguínea, geralmente, quem é mais explosivo erra mais, né? E eu preciso ter autocontrole. Mas, por um outro lado também, a gente precisa observar que você só expõe o seu pior lado com quem você realmente confia. E eu vou te dar um exemplo simples. Às vezes, a sua filha vai ficar comigo o dia inteiro, de boaça. E aí você chega, ela começa a chorar. Quantas vezes eu já falei isso? O problema da criança é a mãe. Ficou o dia inteiro de boa. Mas foi só eu chegar, abriu o berreiro. Mas quando você olha para uma outra ótica, você começa a prestar mais atenção. Sabe por quê? Porque talvez ela está chorando, não é porque ela te viu. E ela está chorando para ter sua atenção. É porque ela sofreu pressão o dia inteiro e ela não se sentia segura de se expor quanto ela sente com você. E aí você chega, ela falou, meu porto seguro chegou. E aí ela consegue desabar. Então, às vezes, alguém está explodindo com você, não é para te afastar, é porque é a única pessoa que ela sente segurança em se abrir. É fácil entender isso? Não. Meu marido que eu diga. Porque às vezes eu tô lá... E aí ele já falou isso aqui nas pregações passadas, né? Sobre, na quinta-feira. Quem não assistiu pregação de quinta retrasada, quinta passada não teve, que foi cancelado. Mas quinta retrasada, todo mundo tem que assistir essa pregação. Ele falou, verdades bíblicas para o quê? Para eu me comunicar melhor. Tudo bem que ele me expôs um tanto, mas é para uma boa causa. É para uma boa causa. Por quê? Teve um momento que eu falei com ele, amor, quando eu estiver brigando, quando eu estiver estressada, sabe o que realmente eu quero? Um abraço. Ele, tá maluca? Você tá brigando comigo, eu tenho que te abraçar? Falei, é. Porque na verdade eu tô brigando, mas é porque eu tô querendo um abraço. Ele, gente, mulher muito louca. Na próxima vez que a gente foi brigar, eu tava lá falando, me debatendo, e ele falou, eu não quero abraçar ela, mas eu vou testar. Aí ele chegou e me abraçou. E eu fiquei assim. Porque a gente resiste, né? Mas quando ele me abraçou, era o meu porto seguro. O que eu fiz? Desabei. Me derramei no braço dele e comecei a chorar. Na cabeça dele, ele falou assim, não é que dá certo? Desarmou a bomba. Literalmente. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está explodindo com você porque ela está sofrendo uma pressão muito grande. Não tem a ver com você, tem mais a ver com ela. E quando nós temos essa paciência e temos essa longanimidade de entender, fulano está brigando comigo, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Eu vou dar um tempo para ele, vou dar um tempo para ela, e depois a gente volta a conversar. Sai! Dá um tempo. Você vai ver que a pessoa vai te agradecer depois. Quem é você diante da pressão? Eu não estou falando que você tem que justificar por causa disso. Eu estou mostrando os dois lados. Eu estou mostrando que do seu lado que é explosivo, que está sendo pressionado, você precisa aprender a respirar, escrever no chão. Deixa o outro falando. Agora, você que está recebendo a pessoa te apedrejando, talvez você tenha que olhar para um outro lado também. Talvez ela está sendo tão intensa com você porque você é o porto seguro dela. E você é a única pessoa que ela pode se desarmar. Eu não posso ser a Carol para todo mundo. Porque tem a Carol mãe, tem a Carol esposa, tem a Carol pastora, tem a Carol professora. Tem várias facetas suas, sim ou não? Você não pode sair falando dos seus problemas para qualquer pessoa. Mas para o meu marido eu posso ser eu. Eu posso me desarmar. Eu posso mostrar quem realmente eu sou. Então talvez a pessoa está te mostrando o pior lado dela porque ela sente segurança em você. É fácil? Não. Mas quem é você quando te pressionam? Versículo 9. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo. Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles ouviram e acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, dos mais velhos até o mais novo. Até que Jesus ficou sozinho com a mulher que estava diante dele. Quarto princípio que eu aprendo aqui. Acusados pela consciência. Antes de julgar alguém, julgue a si mesmo.
Antes de apontar o dedo para alguém, comece a olhar para você mesmo. Mateus 7, do 1 ao 2, fala assim: não julguem e não serão julgados, porque da mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados também. A medida que vocês medem será usada para medir vocês. Como vocês podem dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do outro do irmão. Um dia, eu estava reclamando da minha terapeuta do David. Estava falando, é porque ele procrastina nisso, e ele demora para fazer, e E eu estava, porque vou reclamar do David para quem? Para a terapeuta. Fui falar com a terapeuta, porque eu faço terapia toda semana, porque senão a gente fica doido, né? Você não faz terapia porque você é doido, você faz pra você não ficar. E aí, fui fazer terapia. Eu falei, porque o David procrastina nessa área, eu não aguento mais. É fácil se apontar, né? E ela falou comigo assim, me fala 3 áreas que você procrastina. E já enfiou a faca aqui, né? Pensei, eu não procrastino. Sou super resoluta, resolvo tudo na mesma hora. Ela fala, me fala 3 áreas que você procrastina. Eu falo. Aí o Espírito Santo começou a me lembrar. Tem 34 anos que você está procrastinando tirar sua carteira. Porque eu nunca tinha tirado carteira. Tem 6 meses que eu tirei minha carteira. Aqui nos Estados Unidos, eu nunca tinha tirado carteira nos Estados Unidos. No Brasil. Nunca dirigi. O Espírito Santo falou comigo. Você está procrastinando tirar sua carteira. Você está procrastinando emagrecer. E aí ele foi me mostrando 3 áreas. E eu falei com ela, as 3 áreas. Ela falou, toda vez que você olhar para ele e falar que ele está procrastinando, olha para você e fala assim, enquanto eu não resolver essas 3 áreas, eu não vou cobrar dele. Acusados pela consciência. O que você está reclamando do outro? Faz uma listinha de 3 coisas que você faz nessa área. Porque o fulano não se posiciona. Faz uma lista de 3 áreas que você não se posicionou até hoje. E antes de apontar o dedo, fala assim, enquanto eu não me posicionar nessas áreas, eu não vou falar. E aí quando você se posicionar, porque agora eu tirei carteira, agora eu estou emagrecendo, vocês viram que eu estou emagrecendo? Aleluia! Aí quando você, agora me posicionei nessas 3 áreas, já posso acusar, lembra de outras 3. Aí sabe o que você faz? Lembra de outras 3. Já resolvi essas 3? Quais as outras 3 que eu não resolvi ainda? Por quê? Porque cuidado quando você aponta. Você está apontando o dedo. Mas fulano é uma lerdeza. Qual que é a área que você é uma lerdeza? Mas fulano não faz nada. Qual que é a área que você não está fazendo nada? Eu tenho certeza que tem áreas que você precisa resolver nessa área que você está apontando o dedo para o outro. Acusados pela consciência. Não julgueis para não ser julgado, porque na mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Versículo 10. Gente, eu quero que você imagine a cena comigo. Você lembra que alguém te pegou lá na entrada da igreja, te arrastou pela igreja, jogou você aqui na frente e começou a te condenar. Começou a mostrar todos os seus podres. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Só que aí, Jesus fala assim, aquele que não tem pecado seja o primeiro. Jesus está falando que não era para cumprir a lei? Em nenhum momento Jesus falou que não é para cumprir a lei. Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E acusados pela consciência, gente, aqueles homens levaram pedras para matar aquela mulher, sim ou não? Então eles não estavam com brita na mão. Pensa o tamanho das pedras, porque gente, a lei mandava matar, e já tinha acontecido isso outras vezes. Então pensa na cabeça daquela mulher. Se a lei mandava matar, e ela foi surpreendida em ato de adultério, quando ela passou pela porta do templo, ela só tinha uma certeza: eu não saio dali viva. Sim ou não? Porque se a lei mandava matar e ela foi surpreendida em ato de adultério, eu não vou sair dali com vida. Não tem jeito mais para mim. E talvez você chegou aqui nessa manhã falando isso. Deus, é minha última chance, não tem jeito mais para mim. Não tem jeito mais para fulano. Não tem jeito mais para essa situação. Só que quando você chegou aqui dentro,
você teve um encontro com a pedra angular. E aqueles que nela confiam jamais será abalado. Ela teve um encontro com Jesus. Um por um, do mais velho, porque quem viveu mais, né? Do mais velho até o mais novo, foram jogando as pedras no chão. Porque eles foram acusados pela consciência. E aí sabe o que aconteceu? Gente, eu imagino a cena. Ela fica em pé sozinha com Jesus. Jesus tinha pecado? Qual que é a frase que saiu da boca dele? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus poderia atirar a primeira pedra? Ele não tinha pecado. Ele era o único. Só que eu imagino que aquele que não tinha pecado, que podia matar aquela mulher, virando para ela e fala assim: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala: não, Senhor. Ele poderia condenar. E ele fala assim: eu também não te condeno. Vá em paz e abandone a sua vida de pecado. Jesus deu uma nova chance para aquela mulher. E ela entrou por aquela porta sabendo: não tem jeito mais para mim. Mas ela sai por aquela porta sabendo: eu recebi uma nova chance. Agora, Jesus não fala assim: vá em paz, eu te livrei da morte e continue a viver aquilo que você está fazendo. Não, ele fala: vá em paz e abandone a sua vida de pecado. O que Jesus está falando? Eu te dei uma nova chance, mas para você se posicionar diferente. Eu estou te dando uma folha em branco. Era para você chegar aqui, era para você sair daqui no caixão, era para você sair daqui morta. Mas você está saindo com vida, porque você teve um encontro com a pedra angular, que jamais vai te deixar abalada. E agora estou te dando uma nova chance, mas para você ir fazer diferente. E o quinto princípio que eu aprendo nessa manhã: Jesus te deu uma nova chance. O que você está fazendo com ela? Era para você ter morrido no furacão. Ele te deu uma nova chance. Era para você ter morrido no inferno. Era para você ter... Você poderia... Gente, você recebe livramentos que você nem sabe. Você está dirigindo, você recebe tantos livramentos que você nunca vai saber. Você poderia morrer em qualquer hora. Mas todas as manhãs, quando você abre os seus olhinhos, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, se renovam sobre a sua vida. Então todas as manhãs, quando você abre os seus olhos, Deus está te dando uma nova chance. Jesus está te dando uma nova chance. E a minha pergunta aqui para você é: o que você está fazendo com ela? Você acorda de manhã com uma nova chance e volta para as velhas práticas? E volta para as mesmas mentiras? Volta para os mesmos pecados? Chega! Deus te deu uma nova chance, está na hora de você ter um novo posicionamento. Deus te deu uma nova chance, está na hora de você abandonar sua vida de pecado. Deus te deu uma nova chance, está na hora de você lançar fora aquilo que faz o Senhor esconder o rosto dele de você e separar você de Deus, porque a mão dele não está encolhida que não possa te segurar e te levantar. A mão dele está estendida nessa manhã para falar: eu ainda acredito em você, eu te dou uma nova chance, mas abandone a sua vida de pecado. Eu te dou uma nova chance, mas conserte a sua vida. Eu te dou uma nova chance, mas até quando? Porque se aquela mulher saísse por aquela porta e voltasse para as velhas práticas e adulterasse de novo, sabe o que ia acontecer com ela? Não ia questão de dias, ela ia voltar a ser apedrejada. Jesus deu uma nova chance para ela e ela voltar para as velhas práticas. Jesus te deu uma nova chance. E por que você está voltando a fazer as mesmas coisas? Sabe o que eu acho lindo em Davi? Davi errou muito, em diferentes áreas. Ele adulterou, ele matou, ele fez muita coisa errada. Mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Como assim? Por que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque ele errou muito. Mas você vai ler a história de Davi e você vai ver que ele nunca errou na mesma área. Ele errava, mas ele se quebrantava, ele se arrependia e ele falava: Deus, me ajuda, eu não quero errar nisso mais. E ele seguia outra rota e ele errava de novo, mas era em outra área. Até quando você vai ficar errando na mesma área? Até quando você vai ficar empurrando com a mesma barriga? Deus te deu uma nova chance, meu irmão.
Saia por essa porta hoje, entendendo que você é aquela mulher adúltera. Imagina se na hora da sua entrada aqui na igreja, eu pegasse você pela mão, te arrastasse por essa igreja, jogasse você aqui na frente, e eu pegasse um laser e começasse a passar no telão todos os seus pensamentos errados e tudo de errado que você já tinha feito na sua vida. Você ia sair daqui apedrejado, sim ou não? Você ia sair daqui morto. Eu também. Só que quando eu te arrastei e te trouxe para cá, você teve um encontro com a pedra angular. E se uma pedra cai em cima de você, você morre dependendo do tamanho dela. Só que a pedra angular, chamada Jesus Cristo, entrou dentro de você e não te matou, te trouxe vida e vida em abundância. Como é que você vai sair por essa porta? Fazendo as mesmas coisas? Chega. Falando as mesmas mentiras? Se posicionando do mesmo jeito? Não, meu irmão. Está na hora de fazer diferente. Coloque-se de pé no seu lugar. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e já passaram, e eis que algumas se fizeram novas. É isso que a Bíblia diz? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é uma manhã de uma nova chance. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como chegou a sua vida até aqui. Eu sei de uma coisa. Não importa o quão podre você chegou aqui, todos nós estamos no mesmo barco. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém tem coragem de atirar a pedra em você, porque todo mundo vai ser acusado pela consciência. Todos nós ainda erramos. Agora, de uma coisa eu sei: Jesus está te dando uma nova chance hoje. Está na hora de você. Só você sabe aquilo que você tem que mudar. Só você sabe aquilo que você tem que abandonar. Só você sabe aquilo que você tem que deixar Ele tirar da sua vida. Eu sei que hoje, nessa manhã, você vai abandonar a sua vida de pecado. Está na hora de você deixar essas vestes sujas aqui. Está na hora de você deixar essas vestes sujas aqui. Chega de errar na mesma área. Chega. Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te fazendo viver um novo de Deus. E eu declaro que a partir de hoje, dia 13 de outubro de 2024, essa igreja vai viver um novo tempo. Essa igreja vai subir de nível. Porque chaves viraram na minha cabeça e chaves estão virando na sua. Chaves viraram na minha cabeça e chaves estão virando na sua. Eu declaro que a partir de hoje, escreve o que eu estou te falando, e é bom que está sendo gravado. A partir de 13 de outubro, mudanças vão acontecer na sua vida. Porque eu creio que a partir de hoje, mudanças vão acontecer na nossa igreja. Mas a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Então, para que essa igreja viva mudança, você vai ter que ser mudado. Eu tenho que ser mudada. Então, a partir de hoje, eu declaro que mudanças vão chegar na sua vida. Mudanças que vão ser por bem, mas mudanças que vão ser desconfortáveis. Porque crescer dói. A Lizzie está com os dentinhos crescendo, ela chora porque dói. Às vezes a criança, quando está crescendo os ossos, dói. Porque crescer dói. Eu declaro que a partir de hoje a nossa igreja vai ser levada a um novo nível de maturidade. Porque você entendeu que Deus te deu uma nova chance. E se eu entendi que eu recebi uma nova chance, que meu destino era o inferno, eu paro de acusar o outro e eu derramo graça e misericórdia no outro. Porque se eu acuso o outro do seu pecado, eu estou esquecendo do meu. Mas quando eu acuso o outro do meu pecado e aí o Espírito Santo fala com você: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, você vai ser acusado pela consciência, vai lançar suas pedras ao chão, e ao invés de condenar, você vai ser o primeiro a estender a mão para essa mulher. Vai levantar e falar assim: eu vou te ajudar. Porque o mesmo Deus que não me condenou e me deu uma nova chance, é o Deus que está te dando uma nova chance. Eu vou te ajudar. Mas eu preciso de você abandonar a sua vida de pecado. Eu vou te ajudar, mas eu preciso de um posicionamento. Eu vou te ajudar, mas eu preciso que você queira. Porque não tem como você ajudar quem não quer.
Abandone a sua vida de pecado. Jesus te deu uma nova chance. Feche os seus olhos. Comece a agradecer a Ele. Porque só você sabe de onde Ele te tirou. Só você sabe o quão pecador você era. Deus, obrigada, Senhor, por essa nova chance. Obrigada porque mesmo, Senhor, conhecendo todos os meus pensamentos impuros, mesmo, Senhor, conhecendo toda a minha podridão interna, o Senhor ainda acredita em mim mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E nessa manhã, o Senhor está estendendo as suas mãos. Vem, filha. Vem, filho. Vem pro meu colo. Porque eu poderia te matar, mas eu não te condeno. Eu te dou uma nova chance. Eu te dou uma nova chance. Eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei.